realmente está fazendo um bom trabalho e também convidando você a segui-lo nas redes sociais dele. Então você pode procurar ali no Instagram, @professor Euler. Euler se escreve da forma que é dito Euler, Euler, professor Euler. E acompanha o trabalho, que é um trabalho muito interessante. Ele que é professor de cursinho do Positivo há mais de 30 anos, ele que vem aí com o seu método didático, encantando a todos os jovens que passam pelas suas salas de aula. Então, professor Euler, agora é a hora que nós vamos se divertir com essas leis que ainda estão em vigor, mas não pelas leis, e sim o que as leis ainda no dia de hoje são leis que não cabem mais, são um absurdo ainda elas estarem em vigor. Professor Euler, fique à vontade agora para nos contar um pouco dessas leis. Enquanto o senhor vai falando das leis, eu queria que o senhor me alcançasse a sua apostila para eu ir lendo aqui algumas das... Vê se acha alguma aí que você acha interessante também. Alguma das suas... esse aqui, ó, eu vou mostrar aqui a apostila. Essa aqui é um projeto de lei do professor Euler para revogar mais de 3.000 leis numa pancada só. É isso, né, professor? É isso aí. Então, para quem está chegando agora e não ouviu o papo anterior, eu e minha equipe, nós pegamos as cerca de 16.000 leis que existem aqui no nosso município, analisamos uma por uma e nós percebemos que de cara, sem muito esforço assim, daria para a gente revogar 3.000 dessas leis, o que torna a vida das pessoas mais simples, né? Porque quanto menos regrinha você tem, obviamente, menos burocrática é a nossa existência, né? A nossa vida. E aí, para tornar mais didático o nosso papo, Alexandre, eu separei aqui as ideias de revogação de leis por motivos diferentes. Então, o que eu chamei de motivo 1? Tem algumas leis que eu estou pedindo para revogar porque elas já estão tacitamente, implicitamente revogadas. Por exemplo, por não terem sido recepcionadas pela Constituição Federal de 88. Vou te dar um exemplo aqui, ó. A Lei 7.110 aqui de Curitiba é lá de 1987. Essa lei, ela determina que Curitiba só poderá aprovar projeto de construção construção de usinas nucleares e uso de armas nucleares após um plebiscito. Tinha uma lei aqui em Curitiba. Tinha uma lei? Sim, não, ainda tem. Ela está em vigor. Ela fala que Curitiba só pode aprovar projeto de construção de usina nuclear e uso de arma nuclear após um grande plebiscito. Por que essa lei não tem mais sentido? Porque após 88, com a nova Constituição, a matéria nuclear, seja usina ou armas, passou a ser de exclusividade dos deputados federais, dos senadores, passou a ser exclusividade no nível federal, né? Então, não pode um município legislar mais a respeito disso. Então, essa é uma lei que ela está implicitamente revogada, por não ter sido recepcionada pela Constituição. Mas eu acho que é importante ela estar explicitamente revogada, porque o munícipe, o cidadão curitibano, ele não é obrigado a conhecer de direito e saber que uma coisa pode ser recepcionada ou não pela Constituição. Um dia ele pega, se depara com essa lei e fala, caramba, eu não sabia que Curitiba, para usar arma nuclear, precisa passar por um plebiscito. Não, isso não faz mais sentido nenhum. Então tem que revogar. Vamos lá, motivo 2. Leis que perderam eficácia, né, em virtude de haver uma legislação estadual, algo que você comentou hoje aqui, ó. Há uma legislação estadual ou federal esparsa sobre esse mesmo tema. E aí, às vezes, a lei municipal perde seu sentido. Vou dar um exemplo. A Lei 7.304, de 1989, ela proíbe a criação de depósito de lixo atômico em Curitiba. Então, Curitiba não pode ter um depósito de lixo atômico. Por que ela não faz mais sentido? Porque tem a Lei Federal 10.308, de 2001, que ela passou a regulamentar essa matéria. A matéria de lixo atômico passou a ser regulamentada por uma lei federal de 2001. Então essa nossa lei
que proibia a criação de depósito de lixo atômico em Curitiba, ela também não faz mais sentido nenhum, por isso eu estou pedindo a revogação. Mas eu estou pedindo a revogação de 3.000 leis, né? Estou dando exemplos aqui que são mais curiosos. Tem um aqui, ó, que eu não peguei um exemplo em particular, mas a gente até comentou hoje. Leis que autorizam o Poder Executivo a negociar, doar, permutar, vender imóveis da Prefeitura com pessoas físicas ou jurídicas. Essas leis que autorizam a Prefeitura a fazer esses negócios, eu estou pedindo para revogar. Por quê? Mas vai acabar com esses negócios imobiliários que a Prefeitura fez? Não, não. Imagina lá em 1948. Isso que eu estou vendo aqui agora. A Prefeitura permutou ou a Prefeitura vendeu um imóvel para alguém. Cara, não tem por que essa lei que autorizava fazer essa venda continue em vigor. A venda já foi feita, já tem escritura, acabou. Não precisa da lei continuar autorizando isso. A lei, é melhor que ela seja revogada e nós reduzimos nosso ordenamento jurídico. Mas vamos supor que lá em 1948, que tinha essa lei autorizando a venda, a Prefeitura não vendeu o imóvel. Mais um motivo para revogar. Porque se naquela época que foi autorizada a venda, a Prefeitura não vendeu, agora, se quiser vender, tem que passar novamente pela Câmara. O que os vereadores daquela época achavam importante, os vereadores atualmente podem não achar. Então, se tinha uma lei autorizando a venda e essa venda não foi feita até agora, para se fazer a venda hoje, tem que criar uma nova lei autorizando e revogar aquela antiga. Vereador, o que me chama a atenção aqui, eu acho que da sua apostila da lei, do projeto de lei... Você está em que ano aí? Eu estou em 1949, tá. Já passei por 1948, já passou um ano. Eu vi aqui que existia muita doação de terrenos, né? Era um absurdo. Doação de terreno e concessão de pensões. Então, assim, um absurdo a quantidade de doação de terreno. Mas eu vi aqui que me chamou a atenção, que tem uma doação de um terreno para um clube que não existe mais. Esse clube, como que funciona, vereador, o direito de propriedade? A partir da hora que você doa, você está doando, você está repassando o direito de propriedade. Esse clube, ele se extingue, né? Na venda desse terreno, esse recurso do terreno... Não volta para a Prefeitura. Não volta para a Prefeitura. Porque não foi cessão de uso, né? Foi direito de propriedade. É direito de propriedade. A doação, como funciona a permuta ou a venda, mudou o titular. Né? E esse titular passa a ter todos os direitos, inclusive patrimoniais, sobre aquele imóvel. E essas doações, será que na época, aqui em 1949, eu nem sonhava em nascer? Será que nessa época aqui já existia interesses escusos? Vai saber, né? Porque assim, por que alguém doa um terreno para outro? Existem motivos justos, né? Por exemplo, você sabe que aquela entidade vai fazer um bom trabalho, aquela entidade vai prestar um serviço social, né? Ou às vezes até mesmo um clube, né? Que vai ter ali as pessoas praticando esportes, convivendo socialmente, a questão cultural dentro do clube. Então, faz sentido em alguns momentos o poder público doar imóveis, né? Mas, certamente, ao longo de toda a história, algumas doações devem ter sido muito mais por motivos pessoais, né? Favorecimento a um amigo e tudo mais. É lógico que esse é um trabalho dos vereadores, fiscalizar para ver se uma doação é por um motivo justo ou não. Por exemplo, estou vendo aqui, né? A Lei Ordinária de 29 de dezembro de 1949 autoriza o Executivo a doar uma área de terreno ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Aí embaixo tem uma outra lei, que é a 238, que ela autoriza o Executivo a doar um terreno para a Sociedade São Vicente de Paulo. Aí embaixo tem mais uma doação. Era uma doação atrás da outra, é um absurdo. E elas estão em vigor ainda, mas já foi doado, já foi então, passado documentação. Concorda que essa lei não precisa mais estar escrita em vigor? É uma norma revogada, não porque revogou e tirou o terreno, não, porque esse terreno já passou para a propriedade de outro. Então é uma lei que lá não faz sentido mais. A Prefeitura ainda doa terreno para alguém ou não doa mais nada? Muito raro, viu?
Muito raro. Hoje a gente tem projetos ali de lei que passam, tem que passar pela Câmara para autorizar, né? Mas passam como permuta ou venda. Então, às vezes a prefeitura vende terrenos que ela não vai utilizar, e às vezes ela faz permuta, troca um terreno que para ela não é útil por outro que para ela vai dar para ter um equipamento público, alguma coisa. É muito rara a doação. Bom, vamos para outro motivo aqui? Vamos. Motivo 4. Leis que faziam sentido antigamente, mas que perderam completamente a finalidade. Então essas duas aqui, ó. A Lei 454 de 1952, se quiser você pode achar aí, ó. Lei 454 de 1952, ela falava sobre a criação de uma granja avícola da prefeitura. Então, Lei 454. 24 de março de 1952. Não é isso? Isso. Cria a granja avícola da prefeitura. Ok, em 1952 talvez fizesse sentido a prefeitura ter uma granja própria dela, para talvez fazer doação de alimentos e tudo mais. Mas hoje Curitiba nem área rural tem. Muitos municípios ainda têm a área rural. Curitiba não tem área rural. Então, imaginar que a prefeitura vai manter uma granja é algo inimaginável. Mas pior é a Lei 1066, aí já de 1955. Ela estabelece o local de desembarque de gado para abate no matadouro municipal. Essa lei está em vigor, cara, que loucura. Mas esse matador era onde? Não sei onde é que ficava. Eu sei que a Lei 1066, de 1955, ela estabelecia o local de desembarque do gado para abate no matadouro municipal. Cara, nem matadouro municipal, obviamente, mas nós temos, né? Muito menos um local para desembarque do gado. Só que isso aí está em vigor. Para quê? Essa do gado é boa. Então, minha ideia, revoga, tira isso do nosso ordenamento jurídico e uma pessoa, quando for consultar a legislação de Curitiba, não vai ver isso como norma em vigor, que é muito esquisito. Né? Motivo número 5. Leis cuja aplicabilidade atual é impossível. Ou seja, é impossível aplicar aquela lei. Ou indesejável. Tem a lei, mas não é bom que exista. Não tem por que aplicar aquilo. Olha essa lei aqui, ó. A Lei 577, deve estar perto aí de onde você está lendo aí, de 1952. Lei 577, 1952. Olha que loucura. Ela obriga os feirantes a oferecerem descontos de no mínimo 20% em relação aos preços praticados no mercado. Olha que loucura. Então, se você era feirante naquela época, você era obrigado, para ter o direito a vender na feira, você era obrigado a dar um desconto de pelo menos 20% ao preço praticado no mercado. Então, tudo que era vendido na feira, no mínimo o feirante tinha que conceder 20%. Cara, isso fere a liberdade econômica. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, vereador. Vamos fazer algumas perguntas em relação, vai vindo, a gente vai comentando. Pode. Hoje, o feirante, né? Hoje nós temos 183 feiras em Curitiba, uma coisa assim. Dessas feiras, o feirante, ele paga um imposto do que ele vende? Certamente, ele deve ter uma autorização para trabalhar nessas feiras. Né? Sim. Assim como o taxista tem que ter a sua autorização, ou a banca de jornal também, e isso obviamente tem recolhimento de taxas. Mas ele paga impostos também, como qualquer vendedor de mercadorias. Por exemplo, ele paga ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Né? Então existe, como qualquer pessoa, ele não está imune, obviamente, a impostos. Né? Como a gente fala, as únicas duas certezas na vida. A morte e o imposto. Impostos, né? Mas porque talvez esses 20% que eles eram obrigados a vender a menos, né? Talvez era uma forma de não ter que pagar uma taxa. Depois não ter que pagar uma taxa. Eu sei que não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Porque, imagina, hoje o que a gente quer justamente é a livre concorrência, e essa livre concorrência gera naturalmente o desconto. Né? A hora que um feirante grita ali, olha, a banana está tanto, e o outro vai lá, não, eu vendo aqui por um pouco menos. Eles, entre si, acabam regulando o preço nessa concorrência de querer vender mais barato e atrair o cliente. Não tem por que a prefeitura estabelecer, olha, você tem que dar desconto ou não. Quer dar desconto? Você vai ter mais cliente. Sim. Né? Mas tem que ser uma liberdade
do feirante fazer isso. E aí A lei de 858, ela envolve, olha só, abre crédito suplementar de 100 mil reais, mil cruzeiros, para o reforço da verba específica que reduz da mesma importância a verba 15.3 da amortização do empréstimo contraído com o Banco do Estado do Paraná do orçamento em vigor. Isso em 1953, 70 anos atrás, 71 anos atrás. Esse empréstimo aqui, ou ele já caducou, ou o Banco do Estado do Paraná, o Banco do Estado não existe mais, mas a lei existe. A lei existe. Né? Então, melhor deixar... Tudo bem, é uma lei que não faz mais efeito algum, ok? Mas se já não faz mais efeito, então tira ela do ordenamento jurídico. Né? Você vai simplificando, vai enxugando a quantidade de leis que estão em vigor, facilitando a vida do cidadão. Olha essa aqui, ó, a Lei 2038 de 1961. Ela obriga a instalação de fornos de incineração de lixo nos prédios de Curitiba. Tá em vigor. Já existiu isso? Hã? Já existiu isso? Já existia em 61. Né? Você pega aí 60 anos, 60 e poucos anos atrás. Cara, mas ela obriga que cada prédio de Curitiba tivesse um forno para incineração de lixo. Cara, hoje não faz o menor sentido. Imagina você chegar num teu prédio ali e ter um forno queimando lixo, cara. O prejuízo ambiental que isso causa, o risco de acidente, né, de um incêndio dentro do prédio, essa lei está em vigor. Em tese, se o fiscal da prefeitura chegar num prédio de alguém hoje e falar, ó, cadê o forno de incineração de lixo? Fala, como assim? Aqui é a lei, ó. A lei obriga você a ter um forno. E isso está em vigor, então tem que revogar, porque, graças a Deus, os fiscais têm o bom senso de não cobrar o cumprimento dessa lei. Mas lei existe para ser cumprida. Sim. Se ela não deve ser cumprida, ela tem que ser revogada. Né? Vamos ver mais um motivo aqui de... Forno em prédio. Achou ali? Achei. A Lei 2038. Motivo 6. Leis que nem os fiscais da prefeitura imaginam que existam. Eu vou colocar aqui um exemplo. Olha, essa aqui é legal. Lei 7.134 de 1987. Essa lei obriga os estabelecimentos noturnos, ela está em vigor até hoje, tá? Essa lei obriga os estabelecimentos noturnos que tenham pista de dança a terem apresentação de música ao vivo pelo menos 2 vezes por semana. Vou repetir, a lei está em vigor ainda. Se você é dono de boate, se você é dono de barzinho que tem música ao vivo, ouve aí o que ainda está em vigor. Essa lei obriga os estabelecimentos noturnos que tenham pista de dança a terem apresentação de música ao vivo pelo menos 2 vezes por semana. Não faz o menor sentido. Isso devia ser uma lei de incentivo aos artistas locais. É lógico, a ideia acho que foi essa, né? Incentivar o artista que ele possa fazer sua apresentação. Agora, do outro lado tem o empreendedor que tem o bar. Que daí teria que ser obrigado. Ele é obrigado a pelo menos 2 vezes por semana ter música ao vivo. Tá, mas se a música ao vivo não combina com o bar dele? Assim, não tem nada. Só porque tem pista de dança tem que ter música ao vivo. Cara, às vezes a pista de dança é para dança de música eletrônica. Né? Então, assim, é uma mistura, uma salada que talvez já tenha feito sentido naquela ocasião, mas hoje não faz mais. E às vezes, e acontece, ninguém está livre disso. Eu não estou livre disso. Você elabora uma lei com a melhor das intenções. E quando você vai ver, na prática, o resultado é diferente daquilo que você imaginava. Como você falou, o vereador que elaborou essa lei devia estar pensando assim, não, eu vou estimular a cultura local, eu vou dar trabalho para os músicos, né, para que eles possam tocar ao vivo nesses bares. Só que, na prática, você às vezes inviabiliza o trabalho do empresário, que tem lá o bar, o restaurante dele, às vezes um bar pequeno, que não tem nem condições de contratar um músico para estar ali. Então, as leis sempre têm impactos os mais variados, e é preciso, na elaboração, pensar sobre vários aspectos, né? Senão o risco da lei ficar inadequado é muito grande. Motivo 7, esse a gente já comentou hoje. Leis que não têm mais sentido, mas que causam confusão por ainda estar em vigor. A Lei 7.758, de 1991, que obriga os restaurantes com mais 100 metros quadrados a terem no salão áreas separadas para fumantes e não fumantes. Essa é uma lei que não faz mais sentido.
né? Depois que entrou a lei que proíbe fumar em restaurante, não tem por que mais um restaurante separar parte da área para fumantes. Só que tem uma lei que ainda fala sobre isso, que está em vigor. Então, para não gerar confusão, para o empresário não ficar louco, e agora? Separo a área para fumante ou não separo? Para não dar essa confusão na cabeça dele, revoga essa lei e deixa claro, essa norma não está mais em vigor. Vamos lá, mais uma. Você vai me interrompendo aí, Alexandre, qualquer coisa. Olha o motivo 8. Leis que merecem ser revogadas por terem redação inadequada ou obsoleta. Né? Olha essa lei aqui, olha que absurdo, cara. Felizmente a humanidade vai evoluindo e você vai tendo mais cuidado a maneira de se expressar, né? Principalmente com temas que são temas ali sensíveis, né, na sociedade. Lei 7.455 de 1990. O artigo 2º dela fala assim, ó, entende-se como excepcional ou deficiente, para os fins dessa lei, a pessoa que, devido aos seus déficits físicos ou mentais, ela não está em pleno gozo da capacidade de satisfazer por si mesmo, de forma total ou parcial, suas necessidades vitais e sociais, como faria um ser humano normal. Olha que redação horrorosa. Não dá para entender nada. Assim, primeiro, ela trata uma pessoa deficiente como se não fosse uma pessoa normal. Ela fala isso aqui. Sim. Ela fala, ó, a pessoa deficiente é aquela que não consegue satisfazer por si mesmo, de forma total ou parcial, suas necessidades sociais vitais, como faria um ser humano normal. Cara, o deficiente é um ser humano normal. Sim. Ele tem uma deficiência, mas ele é um ser humano normal como qualquer outro ser humano. Então, eram expressões que talvez naquela época fossem usadas, mas que com a evolução da sociedade a gente vai percebendo que são expressões absolutamente inadequadas, ofensivas, inclusive, né? Cara, uma lei que está escrita desse jeito, ela tem que ser revogada. Ela tem que sofrer um processo, no mínimo, de modificação. O que não pode é continuar como está. Essa lei está em vigor, escrita dessa forma. E ainda mais um professor lendo essa lei. Exatamente. Quer ver uma coisa que me incomoda? Não muda nada, eu nem vou perder tempo com isso. Você está no teu prédio e aí tem uma plaquinha no elevador assim. Ao entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar. Cara, é horroroso na parte de estilo de escrita, o mesmo. Né? Ao entrar no elevador, verifique se o elevador está nesse andar, porque é o mesmo. Né? Esse o mesmo deixa feia a redação. Né? Então eu acho que as leis têm que ser claras, têm que ser atuais, e por que não? Elas têm que ser bem escritas. E diretas. Né? Diretas, né? Concisas. Né? Clareza, concisão e coerência. São 3 coisas importantes em qualquer texto. Inclusive no texto de lei, que é uma coisa que você vai ter que obedecer, uma coisa que você vai ter que entender. Você pode até perder uma vírgula no meio da frase, mas a coerência, né? ela tem que existir, mesmo que não tenha, que uma vírgula seja perdida no meio da frase. Mas a coerência... Então, vamos falar de 4 Cs. Clareza, coerência, concisão e correção. Né? São 4 Cs fundamentais em qualquer texto que você vai escrever. Né? Você ser coerente, você ser claro, né? Direto, você ser conciso, não ficar dando voltas e escrever corretamente, né? Usar a língua portuguesa como ela merece ser usada. Então, tudo isso torna um texto, seja uma reportagem, seja um texto de lei, melhor de ser lido, melhor de ser compreendido. E quando se trata de lei, a população tem o direito a compreender aquilo adequadamente, porque foi bem escrito. Né? Vereador, o que tem me chamado muita atenção aqui, enquanto o senhor está lendo aí, eu tenho visto aqui grandes nomes que já chamaram a atenção dentro de Curitiba, da sociedade de Curitiba, grandes empresários de Curitiba, grandes políticos aqui, nomes de grandes políticos que de uma forma ou outra fizeram alguma coisa com a prefeitura, ou permutaram um terreno, ou compraram esse terreno. Engraçado, né?
Pelo que me chama a atenção aqui, é o número de terrenos doados, terrenos permutados e terrenos vendidos. Né? Isso é antes de 1960. Né? Ainda não, é muita coisa para a gente chegar aqui até o final. Agora, o que me chama a atenção é o que a prefeitura perdeu de arrecadação, de arrecadação por tanta doação de imóveis. Você é a favor ou contra para o desenvolvimento de uma cidade? Eu vi aqui uma doação para a União Paranaense dos Estudantes. Era necessário? Por que eu peguei esse trecho aqui? Porque, como esse você é professor, está lá até hoje na esquina, perto lá da Jaime Reis. Isso aí. Era necessário, será, uma doação para uma união dos estudantes? Será que era necessário? Bom, é assim, que os estudantes tenham um órgão de representação deles, acho absolutamente legítimo. Quem deve fornecer esse terreno, aí é algo discutível. Será que é o poder público? Será que essa união dos estudantes teria como comprar esse imóvel? Acredito que não, são estudantes, não tem uma receita própria ali. Então é algo para ser discutido, por isso que passa pela Câmara Municipal. E acaba virando contra eles, né? A época que isso aí aconteceu, esse projeto de lei passou pela Câmara Municipal e os vereadores concordaram. Olha, é importante que os estudantes tenham um imóvel onde eles possam lá se reunir para discutir os seus pleitos e tudo mais. Agora, assim, a prefeitura, quando fez essas doações, você vê, pela quantidade, a prefeitura devia ter uma quantidade absurda de terrenos, né? Uma área muito grande de imóveis da prefeitura. Eles não geravam arrecadação. A partir do momento que a prefeitura doou esses terrenos, as pessoas receberam e começaram a ter que pagar o IPTU. Também. Então, tem outro lado, né? A prefeitura falou, eu estou com um monte de terreno que eu não uso. Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu doar esse terreno aqui, deixa eu doar aquele ali. Pelo menos as pessoas agora vão fazer o uso desse terreno e vão me pagar IPTU. Então, deixou de ser um custo, talvez, para a prefeitura naquele momento e passou a ser uma fonte de renda, de arrecadação. Professor, o que nós temos de mais interessante aí agora? Motivo 9 para a revogação da lei. Leis que são absolutamente irrelevantes ou que foram criadas apenas para beneficiar algum grupo. Então, vamos ver uma aqui, Lei 1544 de 1958. Ela determina que é obrigatório, olha essa aqui, hein? Ela determina que é obrigatória a fixação de placa comemorativa indicando o nome do prefeito de Curitiba e dos vereadores na inauguração de instalações ou edifícios destinados ao funcionamento de serviço público municipal. Então essa lei diz o seguinte, lá de 58, qualquer prédio de serviço público municipal que fosse inaugurado tinha que ter uma placa com o nome do prefeito e de todos os vereadores. Cara, isso é autopropaganda. Em muitos lugares são assim, em muitos lugares você vê a placa até hoje, né? Isso é uma autopropaganda, é você gastar dinheiro público, que seja com uma placa, mas para fazer propaganda do político. Né? Então, hoje não faz mais sentido ter uma coisa dessa. É que você não foi vereador na época dos telefones públicos. Então era assim, tinha um bairro de Curitiba, eu participei eu acho que de algumas inaugurações de telefone público. Tinha isso? Tinha inauguração de telefone público. Então, era feito um palco com banda, fanfarra, e o prefeito ia até o local para inaugurar aquele telefone público, levando a comunicação... O telefone público, você diz, é o orelhão. O orelhão. E fanfarra, e banda e tal, para inaugurar, porque eles estavam levando a comunicação para a comunidade. Era o direito da comunidade se comunicar. Então eles faziam banda, fanfarra. Eu fui em uma que tinha uma banda do Corpo de Bombeiro na inauguração do telefone público. Então são coisas assim que a gente vê, eram placas, hoje você não vê mais isso, né? Mas antigamente... Agora, você vê, essa lei está em vigor. A da placa. A da placa. Ela obriga, ela não é uma alternativa não, ela obriga a fixação de placa comemorativa colocando o nome do prefeito e dos vereadores em qualquer inauguração de prédio público. Felizmente, por bom senso, hoje em dia ela não tem sido cumprida essa lei. Né? Os políticos perceberam que não é bom ficar fazendo uma coisa desse tipo. Mas ela está em vigor. Se tem uma lei que obriga a fazer uma coisa e as pessoas não fazem, então tem algo errado. Né?
perceberam que a lei é inadequada. Tá bom, então vamos revogar, para não ficar uma obrigação sendo descumprida. Então, esse aí é um... Bom, quer ver uma outra lei? Essa eu nem coloquei aqui na listinha que eu fiz hoje, mas eu lembro dela de cabeça, não lembro qual o número dela. Tem uma lei, e eu acho que ela tem que ser revogada, porque ela tem uma parte até que tem uma função, mas tem uma outra parte que ela causa um problema. Ela diz que o Manacá da Serra... Essa lei diz que o Manacá da Serra é a flor símbolo de Curitiba. É do Rafael Greco essa lei. Não é. Do Rafael Greco. Só poderia ser. A gente sabe que o prefeito tem um grande apreço, né, pelo cuidado, adorno, né, das belezas da cidade, mas não é dele, não. Mas essa lei estabelece, então, que o Manacá da Serra, que é uma planta que eu nem conhecia, é uma florzinha que tem ali, indo para o litoral principalmente, Manacá da Serra é a flor símbolo de Curitiba. Até aí, ok. Toda cidade tem seu símbolo. A cidade tem seu brasão, a cidade tem seu hino, e ela pode ter uma flor que seja o seu símbolo também. Não tenho nada contra isso. O problema é que a continuação dessa lei dizia o seguinte: todos os eventos públicos de Curitiba têm que ser adornados com Manacás da Serra. Tem que ter a flor. Tem que ter a flor. E quem que não produzia? Interessa se é época e quem que flor, produzia a flor? E não interessa se é época daquela flor ou não. Tinha que arrumar a flor. Tinha que dar um jeito, né? Aí a lei passa a criar uma obrigação que a prefeitura nem consegue cumprir. Ou para cumprir vai ter despesa desnecessária. Né? Então, essa lei do Manacá da Serra é uma que eu peço também para revogar. Assim, é uma quantidade grande de leis que estão obsoletas, não fazem mais sentido, que criam problemas, que têm redação ruim, inclusive ofensivas, como aquela lá que eu te mostrei. E para a gente acabar com tudo isso, é que nós fizemos esse trabalho de passar por toda essa legislação, 16 mil leis analisadas, uma por uma. Foi um trabalho gigantesco, mas que deu muito prazer de fazer. Né? E agora o projeto está lá na Câmara. Eu só lamento o seguinte, né? Foi criada uma comissão para analisar esse projeto. Pô, eu analisei sozinho, eu com a minha equipe. Por que agora precisa de uma comissão que analise isso, né? E o problema é que, quando chegou nessa comissão, eu dividi o trabalho entre os vereadores da comissão. E diga-se de passagem que isso foi feito no primeiro mandato, no seu primeiro mandato, ou já era... de março de 2020, esse projeto, né? E ele está tramitando ainda. E sabe o que me desanimou, de certa forma, né? É que eu não vou citar nomes, porque não tem por que citar, mas quando esse projeto entrou nessa comissão, teve um ou outro vereador que chegou para mim, analisando as leis, e falou, não, dessas 3 mil leis que você propôs revogar, eu acho que dá para revogar só umas 30. Era para revogar 30, eu não vou fazer projeto de lei. 30 num total de 16 mil leis não faz diferença nenhuma. Agora, revogar 3 mil leis no total de 16, aí você está falando em quase 20%. Aí sim, é muita tem coisa. a sua serventia. Então eu senti que havia ali uma tentativa de outros vereadores de tentar barrar o projeto, porque acho que imaginaram assim, não, se esse projeto passa e é aprovado, imagina, vai virar notícia nacional. E aí vai dar repercussão, vai dar notoriedade para o euro, então melhor a gente tentar barrar isso aqui. Então, eu espero, né, que de uma forma honesta ali, a análise seja feita com cuidado, critério, e que a gente possa revogar o maior número possível de leis. E eu queria que isso se estendesse. Por exemplo, na prefeitura. A prefeitura tem os decretos feitos pelo prefeito. Cara, tem decreto de 1900 e bolinha ali. Também fazer uma revisão geral desses decretos e revogar aquilo que não serve mais. Né? O governo do estado fez isso, viu? Eu não lembro como é que foi o nome que eles deram. Tipo um descomplica, uma coisa assim. O governo do estado fez isso, pegou todos os decretos e começou a revogar aquilo que não servia mais. Isso é modernização do estado. A política é uma coisa viva, a cidade é um organismo vivo, né? As coisas vão mudando e a gente tem que se adaptando às novas realidades. Vereadores, estamos chegando ao final de mais um programa Alô Paraná. Foi um programa top. Para mim, foi um dos programas que nós fizemos nesse ano de 2024. Para mim foi o melhor programa até então. Fico feliz. Seria uma alegria muito grande poder mais uma vez
contar aí, deixar um convite aberto da próxima vez para que você possa falar sobre seus projetos como vereador. A primeira entrevista semana passada, nós não falamos dos seus projetos, não falamos... Um deles é uma pergunta que você me fez hoje, o Sandbox Regulatório. Né? Esse é um projeto legal de explicar para a população, é um nome diferente, algo praticamente inédito, né, e que eu trouxe aqui para Curitiba, e inclusive apresentei no governo do estado e virou lei estadual também. E já virou lei municipal também, o Sandbox Regulatório. Só para uma pincelada, para um dia, para chamar a atenção das pessoas, isso vai permitir que alguns testes sejam feitos em Curitiba. Por exemplo, tem uma empresa querendo fazer um teste em Curitiba com drone para fazer entregas. Então o cara vai entregar pizza na tua casa. Já imaginou? Chega pela janela do prédio. Drone, não sei se pela chega, janela, já imaginou chegar pela janela do apartamento? Mas chega ali, pô, o drone parou ali, você desce. Mas será que funciona isso? Alguns testes têm que ser feitos, testes controlados, em ambientes controlados. Essa lei do Sandbox Regulatório, ela permite que em Curitiba a gente possa fazer testes com algumas coisas antes desse produto ser efetivamente lançado no mercado, o que é muito bom para saber se funciona ou não. Mas um dia eu explico sobre isso aí também. Vereador, muito obrigado por mais essa entrevista. Deixe para os nossos ouvintes os seus contatos nas redes sociais, como que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho. E lembrando que o professor Euler é vereador de Curitiba, em exercício do seu segundo mandato dentro da Casa de Leis, que é a Câmara Municipal de Curitiba, e ele que no próximo dia 6 de outubro, ele estará nas urnas tentando iniciar aí o seu terceiro mandato. Professor, sucesso na sua caminhada, sucesso nesses próximos meses e que o senhor venha obter aí mais uma vez sucesso, conquistando aí mais um mandato como vereador de Curitiba. Alexandre, eu que agradeço, pô, sempre muito agradável participar aqui do teu programa. Você é uma pessoa muito agradável. Obrigado. Então poder participar aqui com você, a gente sente a vontade aqui no estúdio para falar, e certamente a tua audiência, como eu falei, muito qualificada, nos honra, né?